Meus queridos irmãos e amigos, em tempos de crise de identidade, em que tantas pessoas entram em depressão por não conseguirem alcançar os seus objetivos, em uma sociedade que valoriza você por aquilo que você tem, ou por aquilo que você produz, ou por seus títulos acadêmicos, é muito importante relembrarmos quem somos em Cristo Jesus. Esta tem sido a nossa temática nestes últimos domingos. Precisamos relembrar ou descobrir quem somos em Cristo. E quando nós nos vemos sobre esse prisma, muita coisa muda em nossa vida. Porque a maneira como nós olhamos para nós mesmos determina, numa grande medida, o nosso próprio comportamento. Se eu acredito que sou uma pessoa gentil, eu terei uma tendência de agir com gentileza. Se eu olho para mim e me vejo como alguém calmo, sereno e tranquilo, eu teria a tendência de agir com calma, com serenidade, com tranquilidade. Por outro lado, se me dizem que eu sou rebelde, eu me sinto mais à vontade para agir com rebeldia. É claro que podemos ter uma imagem errada, nos iludirmos, o nosso próprio coração enganoso, mas por outro lado, muitas vezes nós tendemos a desempenhar um papel que as pessoas nos dão, ou que nós mesmos nos damos. Isso tem a ver com a nossa criação, tem a ver com o que os nossos pais falaram a nosso respeito, com o que as pessoas ao nosso redor passam para nós sobre quem nós somos. Em Cristo nós temos uma nova identidade, mas a grande verdade é que nós nem sempre nos lembramos disso, nem sempre nos apropriamos desta identidade. Conhecer ou relembrar quem somos em Cristo nos fortalece como seres humanos, amplia a nossa compreensão da graça de Deus e faz com que desfrutemos de uma maneira mais plena das riquezas espirituais que existem dentro de nós. Nas mensagens anteriores destaquei que nós somos em Cristo uma nova criatura, novas criaturas, filhos de Deus, redimidos, remidos e salvos. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse último conceito que eu abordei no domingo passado. Falamos no domingo passado que em Cristo nós somos santificados, estamos sendo santificados. Na verdade, nós, numa certa perspectiva, já somos santos. Lembrando que ser santo não significa ser alguém que naturalmente é triste e fica com aquele semblante assim estático, contemplativo o tempo todo. Há quem confunda a santidade com tristeza. Há momentos sim de choro, de abatimento. Há momentos de choro, de arrependimento. Há momentos em que estamos mais contritos. Mas a santidade também se manifesta em alegria, em entusiasmo, sorrisos, risos, em força para viver. Qual é o nosso modelo maior de santidade? Jesus Cristo. Você já reparou que grande parte das imagens de Jesus, especialmente as mais antigas, mostram Jesus assim com aquela cara piedosa, com aquele como se estivesse morrendo o tempo todo? Você já imagina Jesus sentado com seus discípulos, rindo, contando piadas e ouvindo piadas, boas piadas? A série The Chosen, ela mostra um pouquinho mais Jesus nesta faceta, um Jesus mais leve, mais risonho, uma pessoa agradável. Inclusive é uma série que eu recomendo aos irmãos. Alguém que passa por alegria, que passa alegria, que espalha alegria por onde passa. Ser santo, então, não é necessariamente ser uma pessoa formal, solene, taciturno, nem mesmo mal-humorado. Por que não precisamos ser assim? Porque nós não devemos ser assim. Porque nós carregamos em nosso próprio corpo algo muito especial. Nós carregamos a presença do próprio Deus. E o Deus, na perspectiva bíblica, é fonte de plenitude de alegria, é fonte de energia, é fonte de prazer. E esta verdade a respeito de quem somos, habitação de Deus, templo do Espírito Santo, ela aparece diversas vezes na Bíblia. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ainda nesta mesma carta, lá no capítulo de número 6, nós lemos: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Então a primeira verdade que eu gostaria que você guardasse no seu coração nesta noite, levasse consigo, é que de fato Deus habita em nosso corpo. Deus habita em nosso corpo. De todos os presentes que nós podemos receber de Deus, quando depositamos a nossa fé em Jesus, na minha percepção, um dos mais significativos, um dos mais preciosos, é que o nosso corpo passa a ser habitação do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, nós nos tornamos moradas do próprio Deus. Ao longo da história, Deus foi revelando a sua presença de diferentes formas. E as pessoas foram então tendo uma compreensão mais ampla sobre quem é Deus. Deus foi não apenas ampliando esta revelação, mas eu diria que em alguns momentos até mesmo alterando o lugar em que a sua presença é mais manifesta. Eu digo alterando o lugar em que sua presença é mais manifesta, porque na verdade não existe nenhum lugar, e nunca existiu em todo o tempo, algum lugar onde Deus não estivesse presente. Todos os lugares do universo, Deus está presente porque Ele é onipresente. Mas quando falamos da presença de Deus e da revelação de Deus, estamos falando em percepção clara, visível desta presença divina. Onde está Deus? Nesse sentido. Aonde podemos contemplar a sua glória de uma forma mais palpável, mais visível. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Deus inicialmente se revelou através da natureza. Não que Deus faça parte da natureza em si. A ideia bíblica de Deus não é o panteísmo, ou seja, Deus dentro da natureza que Ele criou. Ele é um ser à parte da natureza, mas a natureza revela Deus. E a Bíblia diz que até mesmo pessoas que não têm conhecimento de Deus, ou que não adoram a Deus, ou que não buscam a Deus, até mesmo os ateus não têm desculpas para os seus atos, para as suas ações pecaminosas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 21, ele destaca o seguinte: por meio de tudo que Deus fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder no eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Paulo está se referindo a pessoas que não procuraram a Deus, que tiveram uma vida depravada, mesmo tendo testemunho de Deus através da natureza. E lá no Salmo 19 nós temos aquele texto maravilhoso que certamente você sabe de cor: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando nós olhamos para a natureza, mesmo que Deus não tivesse nenhuma outra revelação, nós já poderíamos perceber claramente que existe uma mente inteligente, que existe um Deus amoroso por trás de toda a criação. Mas Deus manifestou a sua presença não apenas através da natureza. Quando Ele escolheu um povo e o tirou do Egito, durante essa jornada até Canaã, Deus se manifestou de diversas formas. Ele se manifestou, por exemplo, lá na tenda da revelação, quando Ele aparecia para Moisés e apresentava os seus princípios. Na verdade, antes dele apareceu no Monte Sinai. O povo via a glória de Deus no Monte Sinai, aquela voz no alto da montanha, aquelas manifestações com raios, aquele brilho da presença de Deus, e eles ficavam muitas vezes atemorizados, porque era uma presença muito forte. E quando Moisés subia lá no monte para conversar com Deus e ele descia, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia a glória de Deus. As pessoas podiam perceber a presença de Deus simplesmente olhando para Moisés. No tabernáculo, que foi construído para ser o lugar da habitação de Deus, aquele tabernáculo que ficava no meio do acampamento, que havia o lugar santo, o lugar santíssimo, o pátio e aquele lugar mais especial, onde quando o tabernáculo foi erguido, houve uma manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, uma manifestação visível, poderosa. Talvez dessas manifestações físicas da presença de Deus no Antigo Testamento, a mais extraordinária aconteceu naquilo que foi o sucessor do tabernáculo, ou seja, no templo construído por Salomão. Salomão tinha uma consciência muito grande de quem é Deus e da presença de Deus. Quando ele edificou finalmente aquele templo que foi o sonho do seu pai, depois de um amplo trabalho e belíssimo trabalho de construção,
Ele vai fazer uma oração de consagração ao templo. E ele ora assim: contudo, será possível que Deus habite na terra com seres humanos? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve a minha oração e a minha súplica, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo te faz hoje. Guarda a noite deste templo, o lugar no qual disseste que colocaria o teu nome. Ouve sempre as nossas orações, as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Salomão então tinha esta consciência de que Deus é um Deus onipresente, que Deus está lá nos céus, como está aqui na terra. Mas ele entende que aquele lugar, aquele templo é o lugar onde vai haver uma conexão especial com Deus. Onde Deus estará de alguma forma, talvez mais presente. E esta é a concepção que eles têm no Antigo Testamento. Tanto assim que na época do exílio, quando o povo ora, o templo foi destruído, eles oram na direção de Jerusalém, na direção do templo. E esse costume, ele persiste até os dias de hoje. Quando as pessoas vão lá no Muro das Lamentações, que foi o que restou, uma parede do templo, do muro do templo. E eles acham que aquele lugar ali tem uma conexão especial com Deus. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes para Israel, e não raro, alguma pessoa que não é um judeu, às vezes um irmão em Cristo diz: pastor, está aqui um papelzinho, leva o meu pedido de oração e coloca lá nas frestas do muro. Eu faço isso por uma questão de educação. Mas, na verdade, isso não tem nenhum sentido, porque Deus está presente, a força de uma oração na sua casa, aqui, em qualquer outro lugar, é a mesma daquele lugar lá em Jerusalém. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas naquele templo do Antigo Testamento, Deus manifesta a sua presença de uma forma especial naquele lugar. Por isso, logo depois da oração de Salomão consagrando aquele templo, nós lemos lá no livro de 1 Crônicas, que quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Então houve ali uma fumaça, uma manifestação física extraordinária, mostrando: Deus está aqui com toda a sua glória. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Depois do exílio babilônico, depois que o povo voltou para a sua terra, o templo foi reconstruído, 400 anos se passaram sem que houvesse uma manifestação especial da parte de Deus. As pessoas apenas oravam e clamavam e iam ao templo, mas Deus não se manifestou de maneira alguma. Até que veio a principal revelação da presença de Deus, o Senhor Jesus. E com Jesus Cristo tudo muda, porque a presença e a glória de Deus agora, elas reluzem de uma forma especial. A presença de Deus e a glória de Deus está concentrada agora na pessoa de Jesus. Por isso, um daqueles que caminhou bem perto de Jesus, João, seu discípulo amado, escreveu o seguinte sobre Jesus: ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. O apóstolo Paulo, anos mais tarde, também vai dizer o seguinte: o Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E aí nós temos então esta grande realidade. A glória de Deus, a presença plena de Deus, ela se manifesta na pessoa de Jesus. Em Jesus nós podemos conhecer a verdadeira face de Deus. E em Jesus Cristo nós temos a plenitude do Espírito Santo durante todo o tempo. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, queridos irmãos e amigos, nós recebemos essa bênção maravilhosa. Nós não recebemos apenas o Filho, nós recebemos o Filho, o Pai e o Espírito Santo em nosso corpo. Não creio que isso seja uma figura de linguagem. Creio que nesse nosso corpo mortal acontece algo místico, sobrenatural, no qual a presença de Deus é uma realidade. E o apóstolo Paulo diz que isso é um conceito tão extraordinário, é algo tão surpreendente, que ele apresenta esta realidade como um segredo que agora está sendo desvendado. Que o Espírito Santo trouxe a ele essa compreensão.
E quando ele escreve aos Colossenses, ele diz o seguinte: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Ou seja, a presença de Deus não se limita agora a um povo, a um lugar, à pessoa de Jesus andando e operando milagres e fazendo algo muito especial ali na Palestina, ali em Israel. Não. Ele diz o seguinte: vocês, os gentios, estão tendo acesso a este segredo. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Então nós temos, meus queridos irmãos, esta notícia espetacular, esta notícia maravilhosa, esse segredo que agora está sendo desvendado pelo apóstolo Paulo, sob inspiração do Espírito Santo. O próprio Deus habita em nós e nós partilhamos desde já da sua glória. Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, Deus em nós. E esta presença de Deus em nosso corpo é uma dádiva preciosíssima. Eu quero que você leve isso consigo no seu coração nesta noite. A presença de Deus em nosso corpo é uma dádiva sem igual. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém este grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. É o que nos diz a palavra de Deus lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse é um texto fantástico. Quando você ganha um presente muito caro, muito precioso, como geralmente esse presente chega às suas mãos? Imagine que você ganhou uma linda caneta. Ela não vem embrulhada num papel qualquer. Ela vem num invólucro, às vezes até mais bonito do que a própria caneta. Imagine que você ganhe um diamante precioso. Ou a chave de um carro de última geração. Você não vai receber esse diamante num saquinho de papelão ou num saquinho de supermercado. Isso seria uma coisa completamente absurda, esquisito. Se uma pessoa vai lhe dar um presente precioso, ele capricha também na embalagem. E quando você recebe aquilo, você tem uma expectativa de estar recebendo algo muito bom, até mesmo pelo embrulho que está ali. Mas o que Deus faz é muito diferente. Deus nem sempre age de acordo com as nossas expectativas. Porque Ele diz que Ele tem um presente precioso para nós. E esse presente precioso, mais valioso do que qualquer coisa na face da terra, é a sua presença. É a mensagem de Jesus Cristo, a essência do Evangelho. Nós olhamos para Jesus e vemos aquilo que tem de mais precioso da parte de Deus. E onde está esse presente? Dentro de nós. Dentro do nosso corpo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que este presente valiosíssimo, esse diamante precioso, ele está dentro de um quê? De um vaso de barro. Vaso de barro significa algo simples, algo rude. Algo que em comparação com o que está dentro dele, não tem nem comparação. De onde é que nós viemos? De onde é que o ser humano veio? Do barro, do pó da terra. E nós continuamos com essa mesma textura, nós continuamos com esse mesmo invólucro, mas Deus coloca a sua presença dentro desse nosso corpo mortal, desse nosso corpo limitado, desse nosso corpo que passa por cicatrizes físicas e emocionais ao longo da vida. Frágil, corpo que adoece, corpo que se conecta com o nosso espírito, mas muitas vezes as nossas limitações, as nossas fraquezas humanas do nosso corpo são tão grandes que afetam a nossa alma e o nosso espírito. Esse corpo, felizmente, um dia será glorificado, como foi o corpo de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vier com todo o poder e glória, nosso corpo será transformado e nós deixaremos de ter um corpo corruptível e passaremos a ter um corpo incorruptível. Mas daqui até lá, nós temos um tesouro preciosíssimo que é a presença de Deus que está dentro desse corpo corruptível. Este é o grande segredo, este é o grande mistério. Isto revela o poder de Deus. Sua glória, sua preciosidade, meu querido irmão, vem daquilo que você carrega dentro de você. A presença de Cristo, a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que os deuses não moram em qualquer lugar. Reis moram em palácios, deuses moram em templos.
Mas os deuses feitos pelas mãos humanas moram em templos humanos. E o Deus verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no templo que Ele mesmo formou, o nosso corpo frágil. Ele se torna então precioso, porque Deus nele habita, com toda a sua energia, com toda a sua alegria e com todo o seu poder. E isso nos desafia de uma maneira extraordinária, para que possamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Poderia falar aqui de diversas maneiras, através das quais nós podemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Quero destacar uma delas, porque é uma que aparece muitas vezes na Bíblia. Nós somos desafiados a glorificar a Deus com o nosso corpo, buscando a pureza sexual. 1 Coríntios 6, 19 e 20 nós lemos: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Senhor, do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Honrem a Deus com seu corpo. E ele está escrevendo isso aqui num contexto em que ele está combatendo a prostituição, a fornicação, o uso indevido do corpo através de práticas sexuais ilícitas. Porque Deus habita em nosso corpo, esse corpo não é nosso. Esse corpo que você tem, na verdade, é propriedade de Deus. Você conhece aquela frase muito cara às feministas radicais: meu corpo, minhas regras. E aí as pessoas dizem: eu entrego o meu corpo para quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu posso oferecer o meu corpo para um homem ou para uma mulher. Eu posso dar o meu corpo para quem eu desejar. Eu tenho os direitos sobre o meu corpo e exijo que eles sejam respeitados. Esta forma de pensar e de agir é humana, é carnal. Porque aquele que tem a mente de Cristo em seu corpo pensa de forma diferente. Entende as implicações do uso do seu corpo. Por isso o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 6,13, vocês não podem dizer que o nosso corpo foi feito, que o corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. E ele adiante ainda diz o seguinte: vocês não sabem que o seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela, pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o seu próprio corpo. Mais claro, impossível, não é mesmo, meus irmãos? Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas se dizem cristãos, mas não querem viver a realidade do Evangelho. Não querem viver as realidades que implicam em transformação, em postura de vida. O meu corpo não me pertence porque Jesus Cristo pagou um alto preço para resgatar não apenas a minha alma, mas também o meu corpo. O meu corpo e o seu corpo pertencem a Cristo porque Ele pagou um alto preço para resgatar o seu corpo. Ele deu o corpo dele para que pudesse resgatar o nosso corpo. Você tem coragem de colocar no seu corpo qualquer coisa que contamine este corpo? Você colocaria dentro da sua casa uma pessoa que chega e faz uma bagunça tremenda, que vem para roubar, matar e destruir? Não, você não faria isso. Você não colocaria um bandido para morar dentro da sua casa. Mas você faz isso quando você não cuida, quando você não zela do seu corpo como o templo do Espírito Santo. Quando você sexualmente se une a alguém que não é o seu cônjuge, você está profanando o santuário do Senhor, o corpo, habitação do Espírito Santo. Honre a Deus com seu corpo, principalmente fugindo de toda imoralidade sexual. Finalizando, queridos irmãos, você é muito precioso para Deus, mas principalmente porque você carrega no seu corpo a presença de Jesus Cristo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. O que pode existir de mais precioso no mundo que a presença de Deus? O que pode existir de mais poderoso no mundo do que a presença do Todo-Poderoso dentro de você? O que pode trazer mais alegria à sua vida do que a presença em você daquele que é fonte de toda a felicidade?
o próprio Deus. Seja grato a Deus quando você estiver triste. Lembre-se de quem você é. Quando você passar por uma situação em que você se sentir decepcionado consigo mesmo, quando você se sentir inferior a outras pessoas, lembre-se de quem você é. Um vaso de barro, mas que carrega um tesouro precioso. E a presença de Deus em seu corpo o valoriza mais do que qualquer outra coisa na face da terra. Não se esqueça isso. Desfrute desta grande verdade. Agora eu quero trazer uma palavra especial. Para você que está aqui me ouvindo neste templo, ou quem sabe na sua casa, ou em qualquer outro lugar através da internet. Nesse momento em que eu estou falando, ou num momento posterior. Você já tem esta consciência de que Cristo é o seu Salvador e Senhor. E que Cristo já está habitando em você. Você não precisa passar por uma experiência mística para receber o Espírito Santo na sua vida. Você não precisa pedir a Deus uma segunda bênção, dizendo, olha, eu tenho Jesus, mas não tenho o Espírito Santo. Não, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Mas se você não recebe o Espírito, se você não recebe Jesus Cristo pela fé, você não recebe o Espírito Santo. E na sua vida ainda existe um vazio, que só pode ser preenchido pela presença de Deus. E nesta noite eu quero convidar você a refletir sobre isso. Se você ainda não tem esta consciência da presença de Deus no seu corpo, e você deseja que isto aconteça, que isto seja uma realidade para você, você pode nesta noite tomar esta decisão, colocar a sua fé em Jesus, reconhecer que é um pecador, e dizer, eu quero sim que o meu corpo seja um corpo empoderado, um corpo onde há a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Cristo, a presença do Pai Celestial. Feche os seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. E se você, nesta noite, ouvindo esta mensagem, se sentiu desafiado para pedir ao Espírito Santo que venha morar em você, lembrando que isto vai provocar mudanças, deve provocar mudanças na sua vida em todas as áreas, inclusive na maneira como você usa o seu corpo. Seu corpo vai ser santificado. Você não vai viver simplesmente para si mesmo, para os seus próprios prazeres, mas você vai viver com um corpo que glorifica ao Senhor em todo o tempo. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. E se você deseja nesta noite que isto seja uma realidade para você, se você deseja se conectar com Deus e ter não apenas a certeza da vida eterna com Ele, mas também a certeza da presença dEle hoje na sua vida de forma especial, eu quero que você ore comigo e diga para Deus no íntimo do seu coração, Pai do céu, eu quero a tua presença de forma plena na minha vida. Eu quero que Jesus Cristo venha morar no meu corpo. Eu quero que o Espírito Santo venha habitar no meu corpo. E eu quero, Senhor, ter esta presença durante toda a minha vida e por toda a eternidade. Eu confio em Jesus e eu creio que Ele veio para me trazer a tua presença no meu corpo, Pai. E eu peço isso a partir desta noite, em nome de Jesus, amém.